Vamos dar sequência porque recentemente o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fez críticas ao governo federal após a versão final do projeto de lei que renegocia o pagamento das dívidas dos estados com a União. E hoje, o presidente Lula rebateu as críticas durante uma cerimônia de concessão da BR-381, que é conhecida como Rodovia da Morte. Sobre Romeu Zema, Lula disse que a palavra obrigado é muito simples, mas que é preciso ter grandeza para dizer. Vamos então acompanhar o presidente Lula. Para falar a palavra obrigado tem que ter grandeza. As pessoas têm que ter grandeza, têm que ter caráter, humildade, para agradecer uma coisa que é feita. Esse acordo das dívidas de Minas Gerais, dos estados como um todo, o governador de Minas Gerais deveria vir aqui, me trazer um prêmio como esse que o Clésio trouxe, me trazer um prêmio, me trazer um troféu. Me trazer um troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento, que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador, de nenhum prefeito por ser contra ou por ser oposição. Se ele tivesse, você poderia mandar um para ele me entregar. Porque o que nós fizemos para os estados que não pagavam a dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Diogo da Luz, eu quero ouvi-lo. Nós tivemos críticas aí também do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, Romeu Zema de Minas Gerais, também Eduardo Leite lá do Rio Grande do Sul e Ronaldo Caiado também de Goiás. Tem razão, presidente, Diogo? Não, crítica minha também. Eu acho que para exigir gratidão de alguém tem que ter muita pequeneza. Sinto muito ter que falar isso do presidente da República do meu país, mas gratidão não se exige. E mais, é importante entendermos que a lei federal impõe aos estados e municípios, não dá o direito de escolha, impõe que de cada R$100 arrecadado, 65 fica no Planalto Central, 25 apenas com estados e os municípios com somente R$10 de cada 100 arrecadados. Aí todo mundo precisa pegar dinheiro emprestado em Brasília e depois fica com dívidas e tem que renegociar as dívidas. Aí o que faz o governo? Faz uma renegociação de dívidas, ou seja, está fazendo favor com o nosso dinheiro e depois exige gratidão. Favor ele faria se trabalhasse junto do Congresso uma mudança nessa proporção, que ficasse 2/3 do dinheiro nos municípios e nos estados e apenas 1/3 ou menos fosse para Brasília. Aí sim poderia falar em pedir gratidão. Emerson Tawil, esse pacto federativo mesmo muitas vezes é colocado como uma rediscussão, a necessidade de uma rediscussão do pacto federativo, como disse agora o Diego da Luz, mas de qualquer forma também o governo cobra a responsabilidade fiscal dos estados, né? Então, como é que você avalia essa situação? Olha, não sei, como ele disse que é nobre alguém reconhecer o obrigado, talvez faltaram palavras na assunção do seu mandato de dizer obrigado por ter recebido 54 bilhões no orçamento, em que as estatais nunca na história tinham dado lucro e no antigo governo elas deram lucro, pegaram aí as finanças todas equilibradas e a gente não viu sequer um obrigado. É verdade que para se cobrar é preciso dar exemplo. As finanças e a economia nacional não se encontram em perfeita ordem, encontram problemas e entraves muito grandes, os quais o noticiário tem veiculado de forma rotineira, então é preciso aprender com os pequenos para que a gente possa nos tornar grandes. Cobrar, como disse o Diogo da Luz aqui, cobrar um obrigado é uma coisa muito pequena para quem tem um cargo tão elevado, de tanta luz, que assim podemos dizer, de tanto enaltecimento. É lamentável esse tipo de postura, é preciso muito mais atos do que palavras nesse país. Rodolfo Maris, temperatura elevada, portanto, e olha, Rodolfo, que as eleições são apenas em 2026. Imagine até lá como vai ser o clima, evidentemente, aqui político e também governamental no Brasil. Olha só, temperatura quente, né? E eu aprendo na minha trajetória, não por ser cristão, mas a gente aprende que maior é aquele que serve. E como bem o Diogo disse aqui, meu amigo Diogo da Luz, gratidão não se ensina e também não se cobra. Mas por que Romeu Zema deveria gratidão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa ocasião? Sendo que só em 2024 o estado de Minas Gerais arrecadou 95 bilhões de reais.
E a cada R$100 que é cobrado pelo governo, apenas R$10 voltam para a população mineira. Olha só que absurdo isso, que discrepância. Então o Estado precisa de fato pedir dinheiro emprestado para Brasília, e Brasília investe no Estado e depois renegocia essa dívida. E vem o presidente da República, com todo o respeito, dizer que Romeu Zema deveria ser grande e pedir obrigado, em falar obrigado. Ora, o Lula está na reta final de seu mandato, uma vez que ele também não se sabe se ele vai ser o próximo candidato à presidência da República ou não, mas falar isso de uma forma tão contundente, tão imposturada, conforme ele falou, foi talvez para mim aqui um erro na sua comunicação. Lembrando que o estado de Minas é um dos estados que mais arrecada e é um dos estados com uma dívida alta também, mas não tão alta como São Paulo, por exemplo, e que merecia talvez um pouco mais de respeito nessa ocasião. José Milagre, para você finalizar essa questão, então isso tem a ver primeiramente com o Pacto Federativo mesmo e responsabilidade fiscal, seja do prefeito, do governador e do presidente também. Olha, Marcelo, você colocou muito bem. Trata-se do PROPAG, que é o Programa de Plano de Pagamento de Dívidas dos Estados, que o Lula aprovou esse plano, mas vetou questões sensíveis que eram importantes para os estados, sob o fundamento de que isso poderia gerar impacto nas contas públicas, como se esses vetos ou essas questões tão importantes para o Estado fossem responsáveis por essa dívida pública altíssima que tanto tem feito o brasileiro sangrar com inflação, com taxa de juros, com dólar alto para controle inflacionário, como se esse fosse o grande problema. Zema fez bem sim. Zema criticou o governo e disse que os estados não podem ser responsáveis pela gastança do governo federal. Eu acredito que é consenso aqui na audiência de que esse governo gasta absurdamente. Nós estamos perdidos na economia. Não é de hoje que isso vem sendo tratado aqui no Linha de Frente e é isso que Zema colocou muito bem. Na minha visão, o Lula mordeu a isca. Aliás, eu faço coro ao que o Rodolfo colocou. Não só a comunicação está péssima, né? A ponto de um ministro falar que tem que se comunicar antes, com base num post do Nicolas Ferreira, como se o post do Nicolas fosse comunicado antes. Mas a questão das relações públicas, exigir pedido de desculpa para um governador, aliás, para alguém que está em destaque para 2026, sob o fundamento de que ele está buscando o melhor para o seu estado, está aí a repartição Pacto Federativo, 65 para a União, 25 para os estados, e nós vamos bancar enquanto estados 39 ministérios, farra com cartão corporativo, obras faraônicas e mais gastos. Foi esse o recado que Zema deu e Lula fez o favor de dar mais projeção ao governador de Minas.